Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos fazer exercícios aplicando o resultado que a gente viu na aula anterior para tentar descobrir raízes racionais de uma equação algébrica que tem seus coeficientes inteiros. Bem, nosso primeiro exercício é determinar as raízes da equação 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2 igual a zero. Bem, até conhecer o resultado, a gente sempre se deparava com equações que a soma dos seus coeficientes dava zero, né? Mas repara que essa daqui, isso não acontece. Se eu fizer 3 menos 7 mais 8 menos 2, a gente vai ter uma soma diferente de zero. 3 com 8, 11, menos 9, então essa soma é igual a 2. Então, eu já sei que o 1 não pode ser raiz dessa equação. Então, como é que a gente vai tentar resolver essa equação? Bem, o que diz o nosso resultado? Nós temos uma equação algébrica de coeficientes inteiros. O A3, ele é igual a 3 e o A0, ele é igual a menos 2. Então, se essa equação tem raízes racionais da forma P sobre Q, significa que o P tem que ser um divisor de A0 e o Q um divisor de A3. Significa que o P tem que pertencer ao conjunto dos divisores de A0. Quem são os divisores inteiros de A0? Se A0 é menos 2, eu tenho mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Correto? E o Q? O Q, ele tem que pertencer ao conjunto dos divisores de 3, divisores inteiros. Então, mais ou menos 1 ou mais ou menos 3. Significa que se tiverem raízes racionais do tipo P sobre Q, elas têm que pertencer ao conjunto que tem mais ou menos 1 sobre mais ou menos 1, então, mais ou menos 1. Mais ou menos 1 sobre mais ou menos 3, então, mais ou menos 1/3. Mais ou menos 2 sobre mais ou menos 1, mais ou menos 2. Mais ou menos 2 sobre mais ou menos 3, mais ou menos 2/3. Então, se essa equação tem raízes racionais, tem que estar nessa lista aqui, tem que pertencer a esse conjunto. Então, agora, a gente vai atribuindo o valor de x para cada uma delas e descobrindo o valor numérico da minha equação. Para facilitar, eu vou dizer que esse polinômio aqui é o polinômio f de x, e aí eu vou calcular o valor de f de x pesquisando dentre esses elementos do conjunto. Bem, o f de 1, nós já sabemos que vale 2, né? Fizemos mentalmente, então o 1 não é raiz. Podemos fazer o f de menos 1, que vai ser igual a 3 vezes menos 1 ao cubo, que dá menos 1, então vai dar menos 3. Menos 7 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, então menos 7. Mais 8 vezes menos 1, menos 8, menos 2. Então, só de observar aqui, eu sei que o valor numérico de f de menos 1 é negativo, não é zero. Então, passo para a próxima. f de 1/3. Então, como vai ser? 3 vezes 1
terço ao cubo, eu vou poder simplificar o 3 do numerador com o do denominador, eu vou ficar com 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 nono. Menos 7 vezes 1 terço ao quadrado, menos 7 vezes 1 nono, menos 7 nonos. Mais 8 vezes 1 terço, mais 8 terços, menos 2. Então, 1 nono menos 7 nonos vai dar menos 6 nonos. Só que menos 6 nonos, se eu simplificar, dá menos 2 terços. Menos 2 terços mais 8 terços menos 2, repara que menos 2 terços mais 8 terços dá 6 terços, que é 2. Menos 2, então, é igual a 0. Então, a gente descobriu que 1 terço é uma raiz da minha equação. Então, o que eu posso fazer aqui é usar o dispositivo de Briot-Ruffini para fatorar o polinômio f de x. Então, a raiz é 1 terço. Os coeficientes são 3, menos 7, 8 e menos 2. Vou descer o 3 aqui. 1 terço vezes 3, 1. Menos 7, menos 6. 1 terço vezes menos 6, menos 2. Mais 8, 6. 1 terço vezes 6, 2. Menos 2, 0. Então, eu sei que f de x é o produto de x menos 1 terço vezes 3x ao quadrado menos 6x mais 6. Então, aqui eu já tenho um polinômio de segundo grau, eu posso usar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? O discriminante, se eu fizer isso aqui, igual a 0, o delta vai ser b ao quadrado menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes a, menos 12, vezes c, menos 72. Então, o discriminante é menos 36. X vai ser igual a menos o b. Então, menos 6, 6. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 36. Raiz quadrada de menos 36, no conjunto dos números complexos, 6i. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 3, 6. Então, simplificando 6, eu vou ter 1 mais ou menos i. São as outras duas raízes. Então, o conjunto solução da minha equação tem o 1 terço e o 1 mais ou menos i. Ok? E nós veremos mais exercícios na próxima aula. E a gente encerra essa aqui.